pessoal, tudo bem? É muito bom estar junto com você nessa aula construída de maneira colaborativa com a professora Maria Isabel Vieira. Eu sou Sara Fernandes, professora de Língua Portuguesa e Literatura aqui na Rede Municipal de Uberlândia, e nessa aula vamos pensar sobre o texto de divulgação científica e o infográfico. Em História, vocês aprenderam que nossa sociedade passou a se ver separada da natureza, com ações que dão a entender que o homem é superior e pode explorá-la conforme a sua vontade. Vocês também aprenderam sobre como os governantes se comportam ao construir as leis do nosso país. Sobre este tema, em Geografia, o professor apresentou a vocês as relações entre o relevo, clima e vegetação no continente americano, as fontes de energia e os cuidados de preservação da natureza, de modo a reduzir a escassez de recursos naturais. Em nossa última aula, falamos sobre a importância do meio ambiente e de como a sociedade pode auxiliar na preservação e na recuperação de solos degradados, com ênfase em ações dos cidadãos de áreas urbanas, indígenas e quilombolas. Percebemos que a natureza também é fonte de contemplação e inspiração para haikai-istas. Conhecemos a trajetória do haikai no Brasil, os escritores de destaque nacional e também alguns da nossa região nas atividades. Verificamos que os estudantes podem ser bons escritores de haikais. Como será que o seu haikai ficou? E como você gostaria de expor esse seu texto? Apenas para o professor, em um mural da escola ou um mural virtual em redes sociais? Certo! Em nossa aula de hoje, vamos pensar em formas de expor o conhecimento. Pegue o seu caderno para tomar notas, porque como o pesquisador divulga o seu trabalho e os textos de divulgação científica se relacionam com a língua portuguesa, é o que vamos aprender agora. Vocês estão lembrados, pessoal, da nossa aula anterior sobre as ações possíveis de serem realizadas pela sociedade relacionadas à preservação do meio ambiente? Vamos lá? Vamos retomar? Bem, nós falamos das ações que cabem ao setor governamental, às empresas, e também falamos das ações dos cidadãos para a preservação do meio ambiente. Vocês viram os exemplos, então, das pessoas do Tocantins, da cidade de Taquarussu, replantando, reflorestando, a aldeia indígena, extraindo apenas o que é necessário, para a sua sobrevivência, de maneira sustentável, e também a recuperação do solo por uma comunidade quilombola. Bem, como é que nós sabemos, então, o que é certo ou o que não é para se fazer em relação ao meio ambiente? Quem é que nos diz, por exemplo, o que utilizar em um determinado solo para recuperação? Ou ao controle, de uma determinada praga? Sem prejudicar as plantas que eles estão, sem contaminar a água e o solo. Quem é que faz essa função? Já pararam para pensar nisso? Bem, realmente quem faz isso é a pessoa que estuda e pesquisa essa situação. Mas será que cientista também está relacionado apenas à biologia? O que você acha? Vamos conhecer, então, a importância da ciência para a sociedade. Vamos lá. A ciência, ela é desenvolvida, como estudo. Quando falamos ciência, nós não estamos nos relacionando apenas à parte da biologia, lá como componente curricular que vocês, têm nas escolas, como ciências, história, geografia e língua portuguesa. Não estou me referindo a isso, mas eu estou falando sobre pesquisar, certo? Então, vamos lá. Está relacionado, então, à produção do conhecimento, como eu disse para vocês, em diversas áreas, certo? Está relacionada também à produção de tecnologias e ainda para alternativas sustentáveis, a criação de alternativas sustentáveis em relação ao meio ambiente. Mas, lembro a vocês, que a produção científica, ela está relacionada a todas as áreas da nossa sociedade. Claro que, como o assunto da nossa videoaula está relacionado ao meio ambiente, nós estamos falando aqui também em relação ao meio ambiente. Como que isso funciona? Quer dizer que o pesquisador estuda, escreve ali o que ele fez, simplesmente
fica guardado? Não é assim que acontece. Então, ele escreve o seu texto com base nas suas pesquisas, que são, né, construídas através de estudos, né, de hipóteses que podem ser comprovadas ou refutadas, né, e através também de resultados. Então, isso é o conhecimento científico. E o que é feito, então, com isso? Essa pesquisa, pessoal, realizada pelo cientista, pelo pesquisador, ela é divulgada para a sociedade de forma ampla, né? E isso gera políticas públicas, que aí sim estão relacionadas ao meio ambiente ou a diversas áreas da nossa sociedade, certo? Quando falo de políticas públicas, nós estamos falando da legislação mesmo, que rege, né, o nosso país. E aqui, no caso, aquelas que estão relacionadas ao meio ambiente. A política pública pode estar relacionada a outras situações, né, da nossa sociedade, como a educação, por exemplo. Pensando, então, nessas situações que acabamos de comentar, né, o que a língua portuguesa tem a ver com isso? Como já dissemos, né, anteriormente, em aulas anteriores, as leis, né, são textos injuntivos, né, que nos instruem a como agir em sociedade. E nós vamos apresentar também a você o texto científico, certo? Que é o texto produzido pelo cientista, pelo pesquisador. Vamos conhecer? Vou apresentar agora para vocês um artigo científico e ele não é relacionado à pesquisa toda, ele é uma parte da pesquisa que a pesquisadora escreveu para divulgar parte dos seus resultados, certo? Então agora, pessoal, vocês vão conhecer um pouco da estrutura desse texto científico. A pesquisa mesmo tinha muito maior número de páginas, né, do que esse. Esse aqui é um artigo curto e tem 18 páginas. Então vamos lá. Aqui nós temos o título, o nome das autoras, aqui o resumo do artigo em língua portuguesa, em língua inglesa, as palavras-chave em língua portuguesa e aqui em língua inglesa, aqui dados dos autores desse artigo e aqui nós começamos o artigo em si. Nós temos a introdução, observe que ela numerou, aqui é o número 1, né? Vai falar de aspectos gerais dessa pesquisa. Então, aqui nós temos a segunda parte, que vai começar a falar como ela realizou essa pesquisa e como ela começou a fazer suas leituras e registrar, né, as suas impressões. Aqui nós temos a terceira parte da pesquisa. Observa quantos passos, né, foram realizados. A quarta parte. A quarta parte está subdividida, certo? Aqui ela está começando a análise. Vamos adiante. E aqui nós temos a análise de outros gráficos e infográficos. Aqui continua a análise. Nós temos aqui as considerações finais, que é a finalização do artigo. E, por fim, nós temos as referências, que são os textos, né, que essa pesquisadora utilizou para estudar e, assim, escrever esse artigo aqui. Como vocês podem ver, ele é um artigo da língua portuguesa e está relacionado à escrita e à leitura de infográficos. 18 páginas, então, para falar como o infográfico está apresentado em uma certa obra, né, em um certo livro didático. Pessoal, pelo assunto, então, infográficos, do que vocês acham, né? Que área do conhecimento vocês acham que é essa pesquisa? Matemática, muito bem lembrado, né? Temos a presença de muitos gráficos, né, nesse componente curricular. E eu sei que vocês já tiveram videoaulas aqui sobre esse assunto também.
mas esse artigo especificamente, ele está relacionado ao modo de apresentação dos infográficos em textos e livros didáticos. E ele está relacionado à língua portuguesa. Então, como se lê um infográfico? O assunto dele é esse, e a pesquisadora era da área de linguística, área da língua portuguesa. O texto científico, então, como vocês puderam perceber, ele é extenso. Esse é um artigo bastante curto, né? Há textos científicos de 350 páginas, por exemplo. Claro que o pesquisador, né, o cientista, ele vai demorar aí 2 anos, 4 anos e meio na pesquisa e na escrita do seu texto científico. Muitas palavras, o vocabulário ali então é muito relacionado ao que ele pesquisa e há palavras de uso técnico também. Essa leitura, para nós que não somos, né, de uma determinada área do conhecimento, quando vamos ler, é muito difícil, né? Imagine, por exemplo, que eu, da área de letras, né, da língua portuguesa, vá ler um artigo científico da área lá da engenharia, por exemplo. Por não ser uma área que eu conheço, né, tanto como a língua portuguesa, para mim vai ser muito difícil fazer essa leitura. Então, quando falamos de texto científico, nós estamos falando do texto que é produzido pelo pesquisador, pelo cientista. Mas o texto que eu quero apresentar a vocês agora está relacionado à divulgação científica. Vamos entender o que é? Como fazer para que as pessoas não especialistas tenham acesso a descobertas científicas e às novidades das ciências? Como fazer então? Aí é que surge o texto de divulgação científica. Vamos compreender então. Será que é uma tradução? Vamos pensar? Os textos de divulgação científica, pessoal, são de caráter expositivo. Quer dizer que é para mostrar um conhecimento produzido, certo? E o objetivo, né, o conteúdo, o assunto desse texto é o conceito produzido pelo cientista. Então, tem aquele vocabulário bastante técnico que nós acabamos de comentar. Mas, observem que interessante. Geralmente, as pessoas, né, que estão relacionadas ao meio jornalístico ou também especialistas dessa área de conhecimento fazem a leitura desse texto e fazem uma reescrita. Uma reescrita fiel, né, àquele primeiro texto científico. E então, são utilizadas palavras mais simples ou mais acessíveis às pessoas que não são especialistas desta área. E então, o acesso à informação é facilitado. E também, quem não é uma pessoa especialista dessa área consegue compreender, sim, o que foi que esse pesquisador descobriu, o que foi que ele pesquisou e quais foram os resultados, né, e que benefício isso pode trazer para a sociedade. Não é importante essa função? O texto de divulgação científica, então, funciona da seguinte maneira. A linguagem é objetiva. Aqui, nós dificilmente, né, praticamente não vamos ter aquela linguagem poética, literária, que vimos lá no Haikai, por exemplo. Aqui nós vamos ter a descrição, nós vamos ter a objetividade em narração de fatos, quando é o caso, certo? E a linguagem é impessoal. Então, o que o pesquisador faz, né, na maioria das vezes, é estudar um determinado problema social, por exemplo, ou relacionado à fala, em diversas áreas do conhecimento, né, de uma forma distante, para analisar então ali os fatos, registrar e publicar esse conhecimento, ok? A apresentação então dos dados são precisos. Então, se houve uma pesquisa para saber quantas pessoas na sua sala de aula, né, usam todos os dias o uniforme escolar, por exemplo, ele vai contar exatamente o número desses estudantes, né? Então, esses resultados vão ser bem precisos e bastante fiéis à pesquisa. Há também, durante a escrita desse texto, né, o uso de marcadores. Quando nós falamos desses marcadores, nós estamos nos associando aos recursos itálico e negrito, né? O itálico é aquele formato de letra um pouco inclinada,
E esse outro recurso está relacionado à letra um pouco mais calibrosa, né? Mais grossa mesmo, de caráter mais marcante, que quando olhamos no texto, rapidamente conseguimos localizar. A linguagem pode ser verbal e olha que interessante, pode ser também não verbal e até mesmo mista. Como que é a construção desse texto? O tempo, né, não é idêntico àquele que o pesquisador utilizou. Se o pesquisador, então, utilizou para escrever uma tese um tempo de 4 anos e meio, né, o jornalista, né, o especialista da área que vai transformar esse texto científico em um texto de divulgação científica, ele vai gastar menos tempo para ler, né? É um bom tempo, não é verdade? Mas não vão ser aí 4 anos e meio. E aí, ele vai construir da seguinte forma. Introdução, ele vai apresentar as ideias essenciais desse texto. No desenvolvimento, ele vai explicar o que aconteceu, a definição de um determinado conceito, o como as coisas aconteceram e o porquê. Tudo vai depender, né, do tipo de pesquisa que ele vai aqui divulgar. E temos o fechamento. O fechamento, então, geralmente é apresentado uma reflexão, análise dos dados e resultados quando é o caso, né? Então, a estrutura é parecida com a estrutura do texto científico. O que muda, então, é a linguagem, é a forma de abordar e de mostrar o conhecimento a uma pessoa não especialista da área. Dessa forma, podemos encontrar, então, textos de divulgação científica em revistas especializadas, né? Há revistas que são pensadas, né, com essa finalidade, objetivando, então, a divulgação do conhecimento. Em jornais também é comum nós termos, né, textos de divulgação científica. Livros didáticos também são uma ótima fonte desse tipo de textos. Documentários também acontece, né? E dependendo de algumas páginas, né, da internet, a gente consegue também conteúdos bastante confiáveis. Vamos aos exemplos? Vamos ao exemplo. Veja só, como o nosso assunto então é meio ambiente, nós pegamos aqui um texto de divulgação científica relacionado ao aquífero Guarani. Então aqui foi retirado, né, de uma página que está relacionada à geografia, observe bem. Vamos ler então o título? Aquífero Guarani, águas subterrâneas também estão em risco. Temos uma imagem que não é daqui da nossa região, né, do Rio de Janeiro, e temos aqui uma legenda nessa imagem sobre o Dia Mundial da Água, e então entendemos que esse texto, né, pode ter sido escolhido, né, por conta da proximidade com o Dia Internacional da Água, né, o Dia Mundial da Água. Imagem aqui, título aqui, vamos ao texto então. O texto, né, foi escrito pela jornalista Jurema Aprile, espero que seja assim, né, que se pronuncie. E aqui nós temos a introdução. Então vejam só para falar do que é que vai ter no texto, ela utilizou 3 parágrafos, certo? Desta vez, pessoal, nós não vamos trabalhar a leitura do texto aqui na nossa videoaula, mas eu já vou dando uma dica para você. Lembram-se das nossas estratégias de leitura que trabalhamos nas nossas últimas aulas? Ler um parágrafo e escrever uma frase de síntese é uma excelente estratégia para a leitura de textos de divulgação científica. Porque já imaginou ler um texto de 18 páginas e não escrever nada sobre ele? Como você vai lembrar de tudo depois, né? Então, essa é uma estratégia que favorece bastante o estudo de nós pesquisadores, né? Estudantes e pesquisadores também. Vamos lá. 3 parágrafos, então. E depois da introdução, então, temos o desenvolvimento do texto. Aqui ela está nos avisando do que é que vai falar esse texto. E aqui nós temos o desenvolvimento, começando, então, pela definição do que é um aquífero, né? Está relacionada a águas subterrâneas profundas, né? Nas nossas atividades do portal, você vai conhecer um pouco mais. E olha só que interessante. Vocês percebem que aqui no texto nós temos uma parte que está na cor verde e está sublinhada? Olha que é um marcador também, né? O sublinhado é um efeito aqui.
Então, nesse caso, como nós já vimos também em aulas anteriores, quando nós estamos numa página, né, num texto virtual, e encontramos partes do texto grifadas ou em cor diferente, nós temos ali um hiperlink. Ao clicar, então, sobre ele, vai abrir uma outra página falando sobre aquele assunto. Se clicarmos aqui, então, né, se fôssemos aqui, né, estivéssemos aqui numa página virtual, teríamos isso. Cerca de 3% de toda a água do planeta é doce. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, seria, então, teria a opção de clicar aqui e ler sobre isso. Estão lembrados do hipertexto? Olha só como todos os conhecimentos, né, que nós vamos construindo, eles vão sendo úteis para nós, né, a cada dia. Então, tudo aquilo que você aprende vai ser útil para você, seja na aula de língua portuguesa ou em outra aula também. Vamos lá. O que são os aquíferos? 2 parágrafos. O Guarani, então ela vai explicar o que é o aquífero Guarani. Tem aquífero em outras partes do mundo, não só, né, aqui no nosso país. Então ela vai falar especificamente do aquífero Guarani. E olha só, aqui nós temos a presença do hipertexto, né? Paraguai, Uruguai, Argentina. Então, se você quer saber sobre esses países, teria a opção, então, de clicar ali. Ela fala aqui que é o principal manancial de água doce da América do Sul, né? E a nossa região aqui está em cima, né? Está sobre esse aquífero. Aqui fala os estados onde estão, né? Que estão sobre o aquífero. Minas Gerais, por exemplo, ó, está sobre ele, né? E aqui continua o desenvolvimento do texto. Como prevenir e cuidar desse aquífero? Continua no desenvolvimento. Mais 3 parágrafos. 4º parágrafo, 5º parágrafo, só falando sobre como prevenir, então, né? E também faz parte do desenvolvimento. Bem, é muita informação, não é verdade? E olha que esse texto, quando trouxemos aqui para apresentar a você, nós fizemos adaptações, nós fizemos alguns cortes. Como saber onde estão os cortes? Isso é importante, tá? Estão vendo aqui, pessoal, chaves e reticências? Isso quer dizer que antes desse parágrafo aqui, havia outro parágrafo ou outra parte desse texto que foi retirado, certo? Então, quando vocês virem essa marcação, é importante, né, ter ciência de que esse texto teve um corte ali naquele lugar. Vamos lá. Aqui nós temos o fechamento do texto, né, que era maior, né, a conclusão desse texto, nós reduzimos aqui porque esse assunto já estaria bom para a demonstração aqui para vocês. E olha que interessante. Ao construir um texto, então, de divulgação científica, nós temos a presença das imagens. Lembra que falamos que os textos de divulgação científica, eles podem conter linguagem verbal, linguagem não verbal? Falando de linguagem não verbal, nós estamos falando das imagens. E há diversos tipos de imagens. Fotografia, ilustração, os gráficos também. São textos que misturam a linguagem verbal e não verbal, né? Na linguagem mista, então. Aqui nós temos a presença de um mapa, certo? Que está falando sobre o aquífero Guarani, certo? Título, então, no mapa, a escala, quem, né, construiu esse mapa. Está falando aqui, então, dos estados e os países, né, que contêm o aquífero Guarani. A gente pode perceber que ele é bem extenso mesmo, mas precisa ser preservado, certo? Na legenda, nós temos aqui os limites do aquífero, em roxo, a área de afloramento, que quer dizer que a água subterrânea, então, chega até a superfície, e a área de confinamento, que é muito profundo, então, e nós não temos acesso. Outra maneira, então, de mostrar o conhecimento, né, que foi construído, é apresentar gráficos. Mas esse aqui, né, eu não vou aprofundar sobre ele, porque eu sei que vocês já tiveram excelentes aulas de matemática falando sobre ele. Então, isso está na aula de português por qual motivo? Porque isso daqui é uma forma de mostrar o conteúdo, então está relacionada à comunicação e também é preciso letramento. O que isso quer dizer? Quer dizer que para ler esse gráfico é preciso saber fazer essa leitura.
Parece muito óbvio, né? Mas nem sempre é assim. Tem vários tipos de gráficos, né? Então, vamos conhecer só alguns que estão relacionados aqui ao aquífero Guarani. Esse aqui, pessoal, é o gráfico de modelo circular, certo? E, então, a gente tem um círculo fracionado com porcentagens aqui e nós temos a legenda. Então, aqui temos a legenda especificando o que cada cor, então, cada fatia aqui representa, ok? Então, da água doce do mundo, a maior parte é gelo. A outra parte maior aqui, com 22%, água subterrânea. A menor quantidade, água da atmosfera. E aqui, 4% rios e 0,35% lagos e pântanos, ok? Agora, pessoal, vou apresentar a vocês outro tipo de gráfico, que é o de modelo de barras. Nesse tipo de gráfico aqui, pessoal, nós temos diferentes regiões, certo? E aqui, observem só, nós temos recursos hídricos em azul, superfície em vermelho e população em um vermelho um pouco mais claro. Então, observem que, além da porcentagem, nós temos aqui as regiões. E nós temos mais de uma região aqui, então. E além de ter aqui a região, nós temos os recursos, a superfície e a população. Então, é diferente do gráfico circular. Aqui nós conseguimos obter, né, um maior número de informações ou mostrar, né, um maior número de informações num espaço curto e visualmente tranquilo, né, visualmente fácil de se compreender. Mas é necessário letramento, certo? Por exemplo, se eu perguntar a você, qual é a região que possui maior recurso hídrico? O que é que você precisa observar? A legenda, para entender que recurso hídrico está representado em azul, certo? Então, observando aqui, a maior barra, né, é aquela que está na região norte, certo? Então, é tranquilo de se compreender, mas é preciso atenção. E agora eu vou apresentar a vocês o infográfico. Vamos observar? Observando aqui então, pessoal, o que essa região aqui que nos dá a ideia de água está relacionada a esta região aqui com a área do estado de São Paulo. Então, nós precisamos observar o caminho da seta, né? Então, esta água está para essa região aqui. E continuar a leitura. É suficiente, então, para abastecer. Aí nós já temos outra imagem. Não mais o estado de São Paulo, mas nós temos uma imagem que está relacionada ao mapa do nosso país, certo? Então, abastece o quê? 2,5 a população brasileira durante um ano. Então, né, se hipoteticamente ficássemos sem a água, nós, acessando então o aquífero Guarani, poderíamos abastecer a população brasileira, né, ou o equivalente a 2,5 vezes a população do Brasil por um ano, né, se falando então do uso de água. Então, pessoal, veja só que aqui nós temos, além das informações, nós temos uma comparação entre o estado, a região do estado de São Paulo e a região de, né, a população aqui do Brasil. Nós temos a relação dessa água com as pessoas e não mais apenas a apresentação dos dados. Nós já temos aqui uma relação entre eles, maior do que acontece no gráfico. E o infográfico ainda não está finalizado, a leitura dele. Vamos lá? A quem pertence, então, o aquífero Guarani? Lá no mapa, nós verificamos que o aquífero está também na região da América Latina, né, e pertence também a outros países. Mas falando, então, em porcentagem, que número seria? Vamos lá. Observem que o Brasil contém 70%, Argentina 19%, Uruguai 6% e 5% para o Paraguai. Ao falar apenas os números, parece que nós não temos assim uma representação visual tão interessante, né? Ou então não tão clara para nós, não tão óbvia para nós. Vamos então observar o recurso aqui, ó, da barra. Então ele construiu uma barra e
ofereceu as proporções adequadas, né, à porcentagem em que pertencem esse aquífero, certo? Visualmente aqui, então, a gente já consegue entender que o Brasil tem uma parte muito maior, né, nesse aquífero do que os outros países aqui. Pessoal, ao observarmos aqui, nós temos que ter em mente que esse material foi produzido há alguns anos atrás. Então, a população brasileira, né, e também do estado de São Paulo, já deve ter crescido consideravelmente. Então, esses dados aqui, né, teriam que ser revistos, né? Mas são confiáveis a partir da data desta publicação aqui. As proporções também estão conforme a pesquisa da época. Nós podemos perceber, então, que uma característica significativa do infográfico é o uso de imagem explicativa, diferente, então, do gráfico, e está presente principalmente no meio jornalístico, certo, pessoal? Ok, pessoal? Vocês viram hoje, então, como expor o conhecimento, viram que há diferentes formas e diferentes textos, gêneros textuais, são utilizados para divulgar o conhecimento. Essa é a nossa videoaula de hoje. Continue fazendo as atividades do portal e também aquelas que o seu professor personaliza para você. Te vejo na próxima, pessoal. Tchau!